Pessoal, então, boa tarde, né? Nós vamos dar início à defesa do doutorando Isaac Nogueira, né? Então, nós temos a banca, os membros externos, professor Luciano Costa, da Federal Fluminense, professor Heitor Abreu, da UFMG, e os membros internos, né? Professor Estela e professor Vitor, né? Então, Isaac, você tem entre 40 e 50 minutos, né? Pode passar um pouquinho, né? Se ficou um pouco longo, para apresentar, e depois a gente vai, então, para a sessão de arguição. Ok, Isaac? Então, você tem a palavra. Obrigado, José Filho. Bom, uma boa tarde a todos. O meu nome é Isaac, eu sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação multicêntrica em Química de Minas Gerais, sou orientado pelo professor José Pedro, e hoje vou apresentar os resultados do meu trabalho intitulado Estudo Teórico do Mecanismo e da Cinética de Reações de Alquilação de Compostos Aromáticos, visando o design de novos catalisadores. Essa apresentação está dividida em 3 partes, então começarei pelos resultados relacionados à reação de alquilação do fenol por meio da catálise de transferência de fase. Em seguida, apresentarei a avaliação de novos catalisadores para essa reação e, posteriormente, falarei sobre a reação de Friedel-Crafts. E finalizarei com considerações finais, referências e agradecimentos. Então, começando pela alquilação do fenol por meio da catálise de transferência de fase, inicialmente, vale ressaltar a grande importância das reações de substituição nucleofílica na química orgânica sintética. Por exemplo, na síntese de fármacos, é esperado que ao menos uma etapa se passe por um mecanismo de substituição nucleofílica. E chama atenção a síntese de éteres pelo método de Williamson. Esse método envolve a utilização de íons alcóxicos ou íons fenóxicos que reagem frente a um reagente alquilante, como um haleto de alquilo, levando à formação do respectivo éter. E essas reações são essencialmente do tipo substituição nucleofílica de segunda ordem. E uma importante limitação desse método é a formação de produtos de eliminação, que exige a utilização de álcoois como reagentes alquilantes e catalisadores como fosfato de lantânio e zeólitos. No caso específico do íon fenóxido, nós temos um interessante caso de radioseletividade, pois esse é um íon ambidentado, ou seja, a reação pode ocorrer via átomo de oxigênio, a situação mais comum e favorável, ou via átomo de carbono no anel aromático. Os produtos alquilados no oxigênio são utilizados, por exemplo, para a produção de corantes e agroquímicos, e os produtos alquilados no carbono são utilizados como aditivos para óleos, antioxidantes e estabilizadores de polímeros, de tal forma que é muito importante o controle da radioseletividade dessa reação. E isso pode ser conseguido por meio da catálise de transferência de fase, a TTC, que leva majoritariamente à formação de éter. A TTC é uma metodologia preparativa desenvolvida de forma independente entre as décadas de 60 e 70 por Macosa, Brandson e Starks, e vem no sentido de resolver o problema de reagentes dissolvidos em fases líquidas immiscíveis, como, por exemplo, um inil cianeto em fase aquosa e um reagente como um haleto de alquila em fase orgânica, de tal forma que é necessário transferir um dos reagentes para que a reação possa ocorrer. E, tradicionalmente, são utilizados os catalisadores tetraalquil-amônio e tetraalquil-fosfônio. Então, nesse caso, o catalisador tem a função de formar um par iônico com o ânion na fase aquosa, então formando um ambiente apolar, promovendo então a sua transferência para a fase orgânica, então permitindo que a reação possa ocorrer. É interessante notar que essa metodologia não requer meio amidro, ocorre em condições brandas de reação e é seletivo, atendendo a requisitos da química verde. O primeiro relato do uso da catálise de transferência de fase na alquilação do fenol ocorreu ainda em 1974, e mais recentemente, Demarque e colaboradores estudaram essas reações, avaliando uma série homóloga de catalisadores sais de tetraalquil-amônio, começando pelo mais simples, o tetraetilamônio, aumentando o tamanho da cadeia carbônica até o tetraoctil-amônio. Eles relatam a utilização de uma fase aquosa, 0,7 ml, uma base forte, hidróxido de potássio, uma concentração de 5 mol por litro, e o fenol, a uma concentração de 0,76 mol por litro. O solvente orgânico, a fase orgânica utilizada pelos autores,
a diisopropilcetona, 2 ml, e o reagente alquilante, brometo de alquila, a uma concentração de 0,32 mol por litro. E o catalisador, um sal de tetraalquilamônio. É interessante observar que a quantidade de base utilizada pelos autores é suficiente para que o fenol fosse completamente desprotonado, então essa espécie se apresentando na forma de íon fenóxido. No entanto, de forma inesperada, os autores detectaram fenol na fase orgânica. Observaram também que a reação sob condições de PPC ocorre aproximadamente 600 vezes mais rápido e que o catalisador tetrabutilamônio é o mais eficiente. Então, essa é a proposta mecanística relatada pelos autores. O equilíbrio 1 envolve a partição do catalisador entre as fases orgânica e aquosa. Na fase aquosa, o tetraalquilamônio interage com o íon fenóxido pelo equilíbrio 2, formando o par iônico IP, e esse, então, é particionado para a fase orgânica pelo equilíbrio 3, onde, então, pode reagir frente ao brometo de alquila, formando o éter e regenerando o catalisador. Até o momento, não existiam estudos teóricos a respeito desse sistema, de tal forma que o real mecanismo dessa reação não era conhecido. Então, surgem questões como, por exemplo, qual a origem do fenol observado na fase orgânica? Estaria o íon fenóxido reagindo com a água e abstraindo um próton? E tão importante quanto essa questão é qual o papel do fenol no mecanismo da reação. Então, nesse trabalho, nós propusemos um mecanismo alternativo. A primeira parte do mecanismo, conforme eu mostrei anteriormente, envolve a formação do par iônico na fase orgânica, e pela nossa proposta, um íon fenóxido adicional estaria reagindo com água, abstraindo um próton, formando fenol na fase aquosa, e esse particionado, então, para a fase orgânica, onde interage com o par iônico IP, formando o par iônico IP2, e esse sim reage com o brometo de alquila, gerando o éter e regenerando o catalisador. Então, os objetivos dessa parte do trabalho foram elucidar o mecanismo da reação de alquilação do fenol, avaliar a lipofilicidade do catalisador, obter o perfil de energia livre e construir um modelo cinético. Com modelos, utilizamos o íon fenóxido, o brometo de etila, avaliamos os catalisadores tetraetil, tetrapropil e tetrabutilamônio, e os solventes utilizamos a metil-isobutilcetona, MBK, que foi escolhido especialmente por ser o solvente para o qual dispomos de parâmetros no programa GATE que mais se assemelha ao usado experimentalmente, a diisopropilcetona. Utilizamos também a 4-heptanona, clorobenzeno e tolueno. Na metodologia, utilizamos a teoria do funcional de densidade, com o funcional X3-LIP, com funções de base DEF2 SPP para geometrias e frequências harmônicas, o funcional M06-2X, com funções de base DEF2 TZVPP para energia eletrônica. Fizemos uso do modelo SMD para energia livre em fase condensada, consideramos o estado padrão 1 mol por litro, a temperatura de 25 graus Celsius, e utilizamos para os cálculos os programas Orca 3 e Games. Então, eu começo a apresentação. Aliás, fizemos uso também da teoria do estado de transição, essa aqui é a equação de Eric, que relaciona a constante cinética com a barreira de energia livre da reação. E eu começo a apresentação dos resultados, primeiramente considerando a reação em fase orgânica, conforme relatado pelos autores, onde eles usaram sais de fenóxido de tetraalquilamônio previamente preparados. Então, em um primeiro momento, sem considerar a catálise de transferência de fase. Essa é a estrutura otimizada do par iônico com o tetraetilamônio, da mesma forma com o tetrapropil e com o tetrabutilamônio. Então, aqui eu ressalto a grande importância das interações com os hidrogênios alfa ao nitrogênio. Essas interações são análogas às ligações de hidrogênio ordinárias e são muito importantes para a estabilização tanto de estados de transição quanto de estruturas de nível. Então, esse par iônico reage com o brometo de etilo, levando aos respectivos estados de transição. Essa é a estrutura otimizada do estado de transição, considerando o catalisador tetraetilamônio, mostrando aqui as distâncias dos modos reacionais e também a interação do grupo de saída, o íon brometo, e do oxigênio do íon fenóxido com os hidrogênios alfa ao nitrogênio.
Da mesma forma, a estrutura otimizada com o tetrabutilamônio e com o tetrapropilamônio. Então, nessa tabela eu apresento os dados termodinâmicos referente à reação do par iônico com o brometo de etilo, levando aos respectivos estados de transição, né, para a reação em fase orgânica, considerando os catalisadores tetraetil, tetrapropil e tetrabutilamônio. Então, a energia eletrônica, energia livre em fase gasosa e as barreiras nos solventes NBK, 4-octanônio, tolueno e clorobenzeno. Observamos que ocorre uma pequena variação nas barreiras de acordo com o solvente utilizado. Por exemplo, no caso do tetraetilamônio, esse valor fica próximo a 23,7 kcal por mol nesses solventes. Também observamos uma pequena dependência em relação ao catalisador, né, e o que concorda com o resultado experimental, indicando, então, que o processo de transferência de fase é crucial para determinar a cinética da reação. Então, incluindo agora a fase aquosa, né, ou seja, considerando a catálise de transferência de fase, inicialmente é interessante analisar o equilíbrio 1, pois ele nos indica onde está concentrado o catalisador, se é na fase orgânica, na forma de par iônico com o contraíon brometo, ou se é na fase aquosa dissociada. Então, esses são os dados termodinâmicos referentes a esse equilíbrio, né, tomando como referência a fase aquosa, então envolvendo a partição entre a fase aquosa e a fase orgânica. Então, energia eletrônica, energia livre em fase gasosa, e o ΔG em fase condensada, considerando a fase orgânica, MIBK, 4-heptanona, tolueno e clorobenzeno. Então, com exceção do catalisador ΔG negativo, para todas as fases orgânicas consideradas, os demais catalisadores, tetrapropil e tetraetilamônio, apresentam ΔGs positivos para esse processo. Então, isso nos indica que o catalisador tetrabutilamônio está concentrado em fase orgânica, na forma de par iônico, e os demais catalisadores estão concentrados na fase aquosa dissociada. Então, assim, o mecanismo envolvendo o tetrabutilamônio é diferente em relação aos demais catalisadores e será analisado separadamente. Então, começando pelo tetraetil e tetrapropilamônio, esse catalisador interage com o íon fenóxido na fase aquosa pelo equilíbrio 2, formando o par iônico, e esse então é particionado para a fase orgânica pelo equilíbrio 3. Da soma desses dois equilíbrios, nós obtemos o equilíbrio líquido de partição, né, que envolve a participação do catalisador na fase aquosa do íon fenóxido, formando o par iônico na fase orgânica, e a esse equilíbrio está associada a constante de partição Kp. Então, essas são as estruturas utilizadas dos pares iônicos com o tetraetil e com o tetrapropilamônio. E nessa tabela eu apresento os dados termodinâmicos referentes ao equilíbrio de partição. Observamos que em MIBK, 4-heptanona, clorobenzeno, ocorre uma pequena variação nos ΔGs referentes a esse equilíbrio. Por exemplo, no caso do tetraetilamônio, o valor fica próximo a 11,3 kcal por mol. A fase orgânica tolueno é que apresenta maior discrepância, sendo que os ΔGs para essa fase, considerando esse solvente compondo a fase orgânica, ficam muito elevados, né? Indicando que o tolueno é o solvente menos adequado para compor a fase orgânica, no caso desses catalisadores. Também observamos que o aumento da cadeia carbônica favorece o processo de transferência de fase, por exemplo, ocorrendo uma redução de 11,04 kcal por mol no caso do tetraetilamônio para 9,53 kcal por mol no caso do tetrapropilamônio, quando a fase orgânica é MIBK. Então, na fase orgânica, o par iônico reage com o brometo de etilo, levando ao estado de transição. Essas são as estruturas utilizadas, os estados de transição com o tetraetil e com o tetrapropilamônio para a reação em fase orgânica, conforme eu já apresentei anteriormente, e da mesma forma as barreiras para a reação na fase orgânica, que eu também já apresentei. Podemos, então, traçar os perfis de energia livre para essa reação. Então, esse é o perfil de energia livre, considerando o catalisador tetraetilamônio, e esse envolvendo o catalisador tetrapropilamônio. Esses perfis de energia livre são para a reação utilizando a fase orgânica MIBK, e como o processo ocorre envolvendo duas fases, a fase aquosa
e a fase orgânica, em cada etapa do perfil de energia livre, eu identifiquei as espécies concentradas em fase orgânica na cor vermelha e as espécies concentradas na fase aquosa na cor preta. Então, tanto no caso do tetraetil quanto do tetrapropilamônio, o zero do perfil de energia livre em relação ao catalisador na fase aquosa. Então, no caso do tetraetilamônio, temos um custo de 11 kcal por mol no processo de transferência de fase com a formação do par iônico na fase orgânica. Ocorre, então, a reação com o brometo de etila e a barreira global calculada, no caso desse catalisador, foi de 35 kcal por mol. Da mesma forma, no caso do tetrapropilamônio, temos um custo de 9,5 kcal por mol no processo de transferência de fase. Então, na fase orgânica, o par iônico reage com brometo de etila, levando ao estado de transição e calcula 31,4 kcal por mol. Podemos, então, fazer a análise cinética, como é o mesmo mecanismo para o tetraetil e para o tetrapropilamônio, a análise cinética é a mesma para esses dois catalisadores. Então, essa é a lei de velocidade para a reação em fase orgânica. Considerando, então, o equilíbrio de partição, essa aqui é a expressão da constante de equilíbrio Kp, podemos, então, substituir a concentração do par iônico IP na lei de velocidade, e obter a lei de velocidade considerando a catálise de transferência de fase. Fizemos uma aproximação para uma cinética de pseudo-primeira ordem, para uma melhor comparação com os resultados experimentais e também entre os catalisadores. E essa aproximação para uma cinética de pseudo-primeira ordem é possível, uma vez que a concentração do íon fenóxido é substancialmente superior à concentração do brometo de etila. Então, obtemos então, a lei de velocidade de pseudo-primeira ordem e podemos relacionar a constante cinética observada pela teoria do estado de transição e calcular as respectivas barreiras de energia livre observadas. Então, nessa tabela eu apresento os valores das barreiras de energia livre observadas que calculamos e as barreiras observadas experimentais. Considerando, nesse caso, a fase orgânica nos cálculos MIDK e a experimental de isopropilcetônio. Calculamos um valor de 36,9 e 33,3 kcal por mol no caso do tetraetil e do tetrapropilamônio, respectivamente, que, comparado aos resultados experimentais, apresenta grandes desvios, de 9,4 e 7,8 kcal por mol, respectivamente, sendo então necessário, então indicando que não é esse o mecanismo que está ocorrendo, sendo então necessário avaliar a nossa proposta mecanística envolvendo a participação de uma molécula extra de fenol. Então, eu passo agora para a análise, para a apresentação dos resultados envolvendo o catalisador tetrabutilamônio. Conforme eu apresentei anteriormente, esse catalisador está concentrado na fase orgânica, na forma de par iônico com contra-íon brometo. E, nesse caso, a transferência do íon fenóxido ocorre via um equilíbrio de troca entre os contra-íons brometo na fase orgânica e fenóxido na fase aquosa, formando o par iônico IP na fase orgânica. Então, o equilíbrio de partição fica dessa forma. Temos, então, com referência ao catalisador concentrado na fase orgânica, então ocorre o equilíbrio de troca com o íon fenóxido na fase aquosa, formando o par iônico PBU na fase orgânica e gerando um íon brometo em fase aquosa, que é a soma dos processos 1, 2 e 3, associada à constante de partição Kp. Então, essa é a estrutura utilizada do par iônico com o tetrabutilamônio, e nessa tabela eu apresento os dados termodinâmicos referentes a esse equilíbrio de partição. Então, os valores dos ΔGs variam pouco entre os solventes MIBK, 4-butanol e clorobenzeno. Tolueno apresenta o menor valor do ΔG de transferência de fase, o que indica que, a princípio, esse solvente seria o mais adequado para compor a fase orgânica, por favorecer a transferência do íon fenóxido. No entanto, sabemos que nesse solvente, esse catalisador forma agregados maiores, o que prejudica a catálise, então desconsideramos esse solvente de nossa análise. Então, o par iônico reage com brometo de etila na fase orgânica, levando ao estado de transição. Essa é a estrutura utilizada do estado de transição envolvendo esse catalisador, e a barreira de energia livre na fase orgânica MIDK é de 24,65 kcal por mol. Podemos, então, traçar o perfil de energia livre da reação, envolvendo o catalisador tetrabutilamônio. O zero do perfil de energia livre, nesse caso,
em relação ao catalisador na fase orgânica. Temos, então, o equilíbrio de partição, né, o processo de transferência de fase, a um custo de 6,1 kcal por mol. Então, na fase orgânica, o par iônico reage com brometo de etilo, levando ao estado de transição, e a barreira global calculada foi de 30,8 kcal por mol. Podemos, então, fazer a análise cinética, essa é a lei de velocidade para a reação em fase orgânica, considerando, então, a constante partição e substituindo a concentração do par iônico IPDU na lei de velocidade. Nesse caso, fazendo a aproximação de que a concentração do íon brometo é igual à concentração do par iônico IPDU no início da reação, pelo menos, então obtemos a lei de velocidade considerando a catálise de transferência de fase. Fazendo, então, a aproximação para uma cinética de pseudo primeira ordem, podemos calcular a barreira de energia observada a partir dessa constante cinética observada. Então, calculamos um valor de 29 kcal por mol, que, comparado ao experimental de 24 kcal por mol, apresenta um desvio considerável de 4,6 kcal por mol, sendo, então, necessário também avaliar a nossa proposta mecanística envolvendo a molécula extra de fenol no processo. Eu passo agora, então, para a análise dos resultados envolvendo a nossa proposta mecanística, né, com a participação de uma molécula extra de fenol. Nesse caso, consideramos a fase orgânica apenas o solvente NiBK, que é o solvente que mais se aproxima do utilizado experimentalmente. Da mesma forma que eu fiz anteriormente, eu vou dividir a apresentação mostrando primeiro os resultados referentes ao tetraetil e ao tetrapropil amônio. Para uma melhor compreensão, podemos dividir o mecanismo em duas partes, né? Então, relacionado à primeira parte, temos o equilíbrio de partição envolvendo a formação do par iônico na fase orgânica, e relacionado ao processo envolvendo o fenol, temos então a reação do íon fenóxido com a água, né, abstraindo um próton, formando o fenol em fase aquosa e gerando, nesse caso, um íon hidróxido. O ΔG experimental para esse processo de 5,47 kcal por mol, e então esse fenol é transferido para a fase orgânica, o ΔG calculado de menos 3,83 kcal por mol. Na fase orgânica, então, o par iônico IP reage com esse fenol, formando, então, o par iônico 2, né, o IP2. Da soma desses processos, nós obtemos o equilíbrio líquido de partição, né, com o catalisador na fase aquosa, a participação de dois íons fenóis, participação de água, a formação de um íon hidróxido em fase aquosa e a formação do par iônico IP2 em fase orgânica. Então, essas são as estruturas utilizadas para os pares iônicos com a participação do fenol, né, no caso do tetraetil e do tetrapropil amônio, e podemos observar que participa das estruturas fazendo ligação de hidrogênio com o oxigênio no fenóxido e com os hidrogênios alfa ao nitrogênio, tanto no caso do tetraetil quanto no caso do tetrapropil amônio. Então, calculando então o ΔG para o processo de partição envolvendo a molécula extra de fenol no processo, né, calculamos um ΔG de 6,61 e 6,35 kcal por mol, no caso do tetraetil e do tetrapropil amônio, respectivamente. Então, observamos uma redução nos valores do ΔG de partição quando comparados com o processo sem a participação de uma molécula extra de fenol. Esses resultados, esses valores concordam com os resultados experimentais que indicam pouco fenóxido na fase orgânica, no caso desses catalisadores. Então, o par iônico 2 reage com o brometo de etilo na fase orgânica, levando aos estados de transição. Nesse caso, como o sistema envolvendo uma molécula extra de fenol é maior e mais flexível, é necessário considerar dois sítios de interação. O sítio S1 com 3 hidrogênios alfa ao nitrogênio e o sítio S2 com 2 hidrogênios alfa ao nitrogênio. Então, tanto no caso do tetraetil quanto do tetrapropil amônio, a configuração mais favorável, essas são as estruturas utilizadas nos estados de transição, e a configuração mais favorável é referente a que o brometo em direção ao sítio S2 e o oxigênio do fenol interage com os hidrogênios do sítio S1, no caso dos dois catalisadores. Então, esses são os dados termodinâmicos referentes à reação do par iônico IP2 com o brometo de etilo, tanto no caso do tetrapropil quanto no caso tanto no caso do tetraetil quanto no caso do tetrapropil amônio.
né? Então, essa reação, a reação do par iônico 2 com o brometo etilo, levando aos estados de transição na configuração S1 e S2. Observamos que no caso do tetraetil, a barreira na configuração S2 é 26,44 kJ por mol, sendo 2,38 kJ por mol mais estável que a configuração S1. Da mesma forma, no caso do tetrapropil, a configuração S2 apresenta uma barreira de 24,47 kJ por mol, sendo 1,19 kJ por mol mais estável que a configuração S1. Podemos, então, traçar o perfil de energia livre para o processo. Então, esse é o perfil de energia livre com o tetraetil e esse com o tetrapropil amônio. O zero do perfil de energia livre em relação ao catalisador na fase aquosa. Temos, então, nesse caso, o equilíbrio de partição, né, com a participação da molécula de fenol, formando o par iônico IP-EP2 na fase orgânica, no caso do tetraetil amônio. O custo para essa transferência de fase é de 6,6 kJ por mol. A barreira global calculada no caso desse catalisador de 33,3 kJ por mol. Da mesma forma, no caso do tetrapropil amônio, o custo para transferência de fase é de 6,4 kJ por mol e a barreira global calculada de 30,8 kJ por mol. Podemos, então, fazer a análise cinética, essa é a lei de velocidade para a reação em fase orgânica. Considerando, então, o equilíbrio de partição, podemos substituir a concentração do IP2 na lei de velocidade, obtendo, então, a lei de velocidade considerando a catálise de transferência de fase. Fazendo, então, a aproximação para uma cinética de pseudo primeira ordem, podemos calcular as barreiras de energia livre observada a partir da constante cinética observada. Calculamos os valores de 36,3 e 33,8 kJ por mol para o tetraetil e para o tetrapropil amônio, respectivamente, que, comparado aos resultados experimentais, ainda apresentam grandes desvios de 8,8 e 8,3 kJ por mol, respectivamente. Então, isso indica que a participação da molécula extra de fenol no processo, de fato, contribui para aumentar a concentração do iophenóxido na fase orgânica. No entanto, não é suficiente para explicar a cinética da reação. Então, nesse caso, nós sugerimos que a reação possivelmente está ocorrendo via outro mecanismo, possivelmente com a formação de agregados mais complexos. Passo agora para a análise do processo envolvendo o catalisador tetrabutila-amônio. Então, esse é o equilíbrio de partição para a reação sem a participação da molécula extra de fenol, conforme mostrei anteriormente. Então, considerando os processos de protonação do íon fenóxido e em fase aquosa, né, conforme eu mostrei anteriormente, e a sua respectiva transferência para a fase orgânica. Então, na fase orgânica, o par iônico IPD interage com o fenol transferido, né, formando o par iônico 2, o IPDU2, e da soma desses processos nós obtemos o equilíbrio líquido de partição. Nesse caso, com o catalisador concentrado na fase orgânica, a participação de 2 íons fenóxicos no processo, participação de água e, nesse caso, a formação de um hidróxido e um íon brometo em fase aquosa. E também a formação do par iônico IPBU2 na fase orgânica. Então, essa estrutura otimizada do par iônico IPBU2, né, com a participação da molécula extra de fenol, vemos, então, o fenol fazendo ligação de hidrogênio com oxigênio do íon fenóxido e com hidrogênio alfa ao nitrogênio. O ΔG referente a esse equilíbrio de partição calculado foi de apenas 1,68 kJ por mol, que concorda perfeitamente com o resultado experimental que prevê 90% do catalisador complexado com o íon fenóxido na fase orgânica. Então, isso mostra que esse catalisador ele é ótimo, né, no processo de transferência de fase em relação ao tetraetil e ao tetrapropil amônio, e isso contribui para uma cinética mais rápida. Então, calculamos os estados de transição referentes à reação do par iônico IPBU2 com o brometo de etilo na fase orgânica. Essa estrutura otimizada do estado de transição com a participação da molécula extra de fenol. Vemos, então, que nesse caso a configuração mais estável é a configuração S1, em que o brometo sai em direção ao sítio S1 e o oxigênio do fenol interage com o sítio S2. A barreira de energia livre calculada, no caso da configuração S1, foi de 24,19 kJ por mol, sendo 0,98 kJ por mol mais estável que a configuração S2. Podemos, então, traçar o perfil de energia livre para a reação. Nesse caso, o zero do perfil de energia livre em relação ao catalisador
Na fase orgânica, temos então o equilíbrio de partição, né, com a formação do par iônico IPBO2 na fase orgânica, o ΔG de 1,7 kcal por mol, e então ocorre a reação do par iônico com o brometo de etilo, levando ao estado de transição, e a barreira de energia livre calculada, a barreira global para a reação, de 25,9 kcal por mol. Podemos, então, fazer a análise cinética, essa lei de velocidade para a reação na fase orgânica. Considerando, então, o equilíbrio de partição, podemos substituir a concentração do par iônico IPBO2 na lei de velocidade, fazendo também a aproximação de que a concentração do íon brometo é igual à concentração do IPBO2, pelo menos no início da reação. Nós obtemos, então, a lei de velocidade considerando a catálise de transferência de fase. Então, podemos fazer a aproximação com a cinética de pseudo-primeira ordem e relacionar a constante cinética observada pelo devido estado de transição e calcular a barreira de energia livre observada. Calculamos um valor de 26,2 quilocalorias por mol, que, comparado ao resultado experimental de 24,4 quilocalorias por mol, mostra uma excelente correspondência com desvio de apenas 1,8 quilocalorias por mol. Então, de fato, a nossa proposta mecanística está correta e mostramos que a participação do fenol no processo é fundamental para explicar o mecanismo e a cinética da reação. Então, esse é o artigo no qual reportamos os resultados dessa parte do trabalho, e agora eu passo para a avaliação de novos catalisadores para essa reação. De forma semelhante ao processo envolvendo, ao problema, né, envolvendo reagentes dissolvidos em fases líquidas immiscíveis, nós temos também a situação em que um reagente é insolúvel no solvente onde ocorre a reação. Então, uma alternativa é a catálise de transferência de fase sólido-líquido, que, de forma semelhante à PTC líquido-líquido, o catalisador tem a função de transferir o reagente da fase sólida para a solução e assim promover a reação. E nesse cenário se destacam os éteres coroa. Essas estruturas foram descobertas em 1967 e utilizadas pela primeira vez como catalisador em 1974 por Liotta e colaboradores. Esses éteres coroa eles são capazes de complexar com íons metálicos, promovendo a solubilização dos seus respectivos sais. Eles são muito utilizados em reações de fluoração, em que o sal fonte do íon fluoreto, como por exemplo o fluoreto de potássio, é insolúvel em solventes orgânicos. Então, nesse caso, o éter coroa complexa com cátio, no caso do fluoreto de potássio complexa com o íon potássio, levando o íon fluoreto para a solução na forma de par iônico, tornando o íon fluoreto disponível para reagir. Então, esse é o estado de transição para a reação de fluoração do brometo de etila, calculado por Pliego e Ribeiros, utilizando o éter coroa. Eles calcularam uma barreira de 28,1 kcal por mol, dando 94% SN2, concordando com o resultado experimental. Posteriormente, Carvalho e Pliego trabalharam no design de um catalisador pensado sob medida para essa reação. Então, eles propuseram esse éter coroa hidroxilado, contendo 4 hidroxilas, duas posicionadas em uma extremidade e duas na outra extremidade do éter coroa, de forma que essas hidroxilas estabilizem seletivamente a reação de fluoração do brometo de alquila. Então, as hidroxilas em uma extremidade fazem ligação de hidrogênio com o íon brometo, e na outra extremidade, né, os hidrogênios das hidroxilas fazem ligação de hidrogênio com o grupo abandonador, o íon brometo. A barreira calculada por esses autores reduz para 23,3 kcal por mol, dando 97% de fluoração. Então, inspirado nesse sistema, nós propusemos, então, a avaliação desse catalisador semelhante, um éter coroa hidroxilado, para a reação de alquilação do fenóxido, nesse caso, objetivando promover a alquilação no carbono em detrimento do oxigênio. Então, essa é a nossa ideia inicial de estabilização, pensando em promover a registratividade da reação para a posição para, né, com o grupo abandonador cloreto fazendo ligação de hidrogênio com os hidrogênios em uma extremidade, e o oxigênio do íon fenóxido fazendo ligação de hidrogênio com os hidrogênios das hidroxilas na outra extremidade. Então, avaliamos esse candidato a catalisador para a reação de anilação
e utilizamos solventes água, MDK, 4-butanona e benzeno. Na mesma linha dos éteres coroa, estão os éteres coroa modificados com a porção cálix-arena contendo 2 álcoois terciários, e nesse caso o cátion ele fica complexado no interior da porção coroa e o ânion fica na parte externa, fazendo ligação de hidrogênio com os hidrogênios das hidroxilas. Esse catalisador é utilizado para a fluoração de alquilo mesilato, então esse é o estado de transição calculado por Pliego, né, para fluoração de um alquilo mesilato, mostrando aqui a importância das ligações de hidrogênio para estabilizar o estado de transição, com os hidrogênios de uma hidroxila interagindo com o grupo abandonador mesilato e na outra extremidade com o íon fluoreto. Então, avaliamos um éter coroa semelhante, o BAC5-CAT, que se diferencia do relatado na literatura apenas pela remoção de uma porção éter para acomodar melhor o íon césio, que é o íon potássio, que é menor em relação ao íon césio. Avaliamos, então, esse candidato catalisador para a alquilação do íon fenóxido com cloreto de etilo nos solventes água e MIBK. A metodologia utilizada foi a mesma que eu apresentei anteriormente, e eu começo a apresentação dos resultados pelo éter coroa hidroxilado. O primeiro processo envolve a complexação do catalisador, o éter coroa, com o par iônico do fenóxido com potássio, formando os monômeros. Então, avaliamos 3 configurações, variando a posição do anel e o número de ligações de hidrogênio, e a mais estável foi o monômero 2, em que o anel aromático fica posicionado para o interior do éter coroa e o oxigênio do íon fenóxido faz ligações de hidrogênio com as hidroxilas. Posteriormente, esse monômero reage com o cloreto de alila, levando aos estados de transição. Para a alquilação do oxigênio, avaliamos 4 configurações, variando a posição do anel e também a direção de saída do íon cloreto. A configuração mais estável foi o TSA2, em que o anel aromático fica para o interior do éter coroa, interagindo com o contraíon potássio, e o íon cloreto sai para a parte externa. Da mesma forma, no caso da alquilação no carbono, na posição orto, avaliamos 3 configurações, né, e a mais estável foi o TSO3, em que o cloro, o grupo abandonador, sai em direção ao contraíon potássio e o oxigênio faz ligação de hidrogênio com as hidroxilas. E, por fim, a nossa ideia inicial de estabilização seletiva para a alquilação na posição para, né, o TSP, né, com o cloro saindo em direção às hidroxilas em uma extremidade e o oxigênio fazendo ligação de hidrogênio com as hidroxilas na outra extremidade. Esse catalisador ele pode formar dímeros, né, pode ocorrer o processo de dimerização, então avaliamos também essa possibilidade em que 2 monômeros interagem formando os dímeros. Avaliamos 3 configurações e a mais estável foi essa, em que o anel aromático fica posicionado para a parte externa e os oxigênios de cada íon fenóxido e fazem ligações de hidrogênio com os hidrogênios das hidroxilas em cada extremidade. E, nesse caso, o íon potássio fica no interior do éter coroa. Então, esses são os dados termodinâmicos dos processos, né? Energia eletrônica, energia livre de fase gasosa, e o ΔG nos solventes água, MDK, 4-butanona e benzeno. No caso, a formação do monômero é termodinamicamente favorável em todos os solventes ΔG negativos, e observamos que a dimerização, tomando como referência o monômero, também apresenta ΔGs negativos, né, sendo menos 1,7 em água, próximo a 8,5 kcal por mol em NPK e 4-butanona, e sendo dramático no caso do benzeno, né, um ΔG muito negativo, de menos 16,86 kcal por mol. Então, de fato, em todos os solventes, os monômeros dimerizam, né, então a espécie que prevalece é o dímero. As barreiras, tanto para a alquilação no oxigênio quanto no carbono, nas posições orto e para, ficam acima de 30 kcal por mol em todos os solventes considerados, sendo as menores barreiras para a alquilação no oxigênio, e no anel aromático a posição para é mais favorável em relação à posição orto. E essas barreiras aumentam quando consideramos o processo de dissociação do dímero. Então, ocorre um aumento de 0,85 kcal por mol no solvente
água, MIBK e 4-etanol, nesse aumento fica próximo a 4,3 kg por mol, e em benzeno aumenta de 8,43 kg por mol, fazendo com que as barreiras nesse solvente passem de 40 kcal por mol. Não observamos a seletividade para C-alquilação em todos os solventes. As barreiras para alquilação impar ficam acima das barreiras para alquilação no oxigênio. Além disso, essas barreiras para alquilação no oxigênio na posição par em água ficam acima da observada experimentalmente para a reação sem catálise, que é próxima a 22 kcal por mol para C e O alquilação. Então, esse catalisador não é adequado para essa reação. E uma explicação para essas barreiras altas é a forte interação entre o contraíon fenóxido e potássio, devido à sua grande proximidade, de apenas 3,5 Angstrom. Então, isso estabiliza excessivamente o par iônico e a estabilização do estado de transição pode não ser suficiente para compensar. Então, avaliamos o catalisador BAC5-CAT. Da mesma forma, o primeiro processo envolve a complexação do catalisador com o par iônico do fenóxido com potássio. Então, essa é a estrutura otimizada do par iônico, formando o complexo com o catalisador. Observamos que o íon fenóxido fica na parte externa, fazendo ligação de hidrogênio com as hidroxilas dos álcols terciários, e o potássio fica no interior da porção coroa, então aumentando a distância para 7,7 Angstrom, o que é uma situação positiva, devido à forte estabilização quando esses pares iônicos estão próximos. Então, esse complexo reage com o cloreto de etilo, levando aos estados de transição. Então, essa estrutura utilizada no estado de transição para a alquilação no oxigênio, TSA. Da mesma forma, para a alquilação no carbono na posição orto, TSO, e na posição par, o TSP. Em todos os casos, o oxigênio, mostramos as distâncias dos modos reacionais e podemos observar que tanto o grupo abandonador e o cloreto quanto o oxigênio e o fenóxido fazem ligação de hidrogênios com os hidrogênios das hidroxilas dos álcoois terciários. Então, esses são os dados termodinâmicos dos processos. Podemos observar que tanto em água quanto em MIBK a formação do complexo é termodinamicamente favorável, apresentando ΔG de menos 32,13 e menos 34,64 kcal por mol em água e em MIBK, respectivamente. As barreiras calculadas para a alquilação no carbono, na posição orto e para, passam de 30 nos dois solventes considerados, ficando acima da barreira para alquilação no oxigênio. Então, não observamos a seletividade para a alquilação no carbono. No entanto, um resultado interessante, que nesse caso, esse catalisador produz barreiras baixas para a alquilação no oxigênio, se comparado aos resultados experimentais. Então, esse catalisador é capaz de promover a seletividade para a alquilação e indicamos a sua utilização em solventes polares, nas situações em que é requerida uma maior distância entre o par iônico. Agora eu passo para a parte relacionada à reação de Friedel-Crafts. Bom, as reações de formação de ligação carbono-carbono são muito importantes, de extrema relevância na síntese orgânica, principalmente para a obtenção de produtos de alto valor agregados. E as reações de Friedel-Crafts, desenvolvidas de forma independente por Charles Friedel e James Crafts em 1877, tem uma aplicação importante nesse sentido. São utilizadas para alquilação e acilação de compostos aromáticos. Então, nesse caso, no caso da alquilação, de modo simplificado, de modo geral e simplificado, o catalisador ele é um ácido de Lewis, tem a função de formar um complexo com o eletrófilo, formando uma espécie ativa, promovendo, então, o ataque nucleofílico do composto aromático, gerando, então, o produto alquilado e regenerando o catalisador. Apesar dessas reações serem clássicas na literatura, existem poucos estudos teóricos, de tal forma que o mecanismo exato ainda não é muito claro. Um exemplo de estudo teórico é esse trabalho de Yamada e colaboradores, de 2009,
em que eles avaliam as reações de acilação e alquilação do benzeno. E esse é o perfil de energia livre calculado por esses autores para a reação de alquilação do benzeno com cloreto de isopropilo, né, utilizando o catalisador cloreto de alumínio, num solvente de clorometano. Observamos que esses autores consideram o zero do perfil de energia livre esse precursor, né, que é um complexo envolvendo o dímero do catalisador, o Al2CL6, o cloreto de isopropilo e o benzeno. Eles não avaliam a estabilidade desse precursor em relação aos reagentes em separado e também não estudam a possibilidade de a reação ocorrer via dissociação do dímero do catalisador, ou seja, com o AlCl3. Também observamos que eles relatam como etapa determinante da velocidade da reação uma etapa referente à transferência de próton, e não o que é comumente aceito, né, que é a etapa de formação da ligação carbono-carbono, e também é presente no perfil de energia livre um intermediário mais estável, inclusive, que o produto, o que é bastante curioso. Então, isso abre espaço para uma exploração mais detalhada do mecanismo dessa reação. Então, nós estudamos, os objetivos dessa parte do trabalho foi, então, estudar a reação de alquilação do benzeno com o cloreto de isopropilo, utilizando o catalisador cloreto de alumínio, verificar a formação de dímeros, trímeros e tetrâmeros do catalisador, obter o perfil de energia livre da reação e utilizando os solventes benzeno e diclorometano. A metodologia utilizada foi a mesma que eu apresentei anteriormente, e eu começo primeiramente analisando o processo de formação das estruturas dos dímero, trímero e tetrâmero. Então, essas são as estruturas utilizadas desses complexos. Nessa tabela, eu apresento os dados termodinâmicos referentes à formação desses agregados. Observamos que o ΔG de formação desses agregados é negativo, né, em todos os casos, né, tanto do dímero quanto do trímero e tetrâmero. Então, para avaliar a estabilidade, nós calculamos o ΔG por unidade monomérica, e assim vemos que o dímero é 1,51 e 1,85 kg por mol mais estável que o trímero e o tetrâmero. Então, é a espécie que prevalece em solução e foi a que consideramos nos cálculos. Avaliando, então, a reação do cloreto de isopropila com benzeno, considerando primeiramente o catalisador dissociado, né, ou seja, o cloreto de alumínio. Esse é o estado de transição da reação referente à formação da ligação carbono-carbono. Então, a barreira global da reação é 13,42 kg por mol. Quando, então, consideramos a dissociação do catalisador, essa barreira aumenta para 21,8 kcal por mol. E é necessário observar que esse catalisador ele é muito pouco solúvel no solvente benzeno. Uma solução saturada desse catalisador, a concentração do dímero é de apenas 3,6 vezes 10 a menos 4 mol por litro a 25 graus Celsius. Então, é necessário considerar o ΔG relacionado ao equilíbrio de solubilidade, né, do catalisador, e então a barreira de energia livre observada assume um valor de 24,1 kcal por mol, que mostra então que a baixa solubilidade do catalisador é um fator limitante da cinética dessa reação. Então, agora eu passo para os resultados considerando o processo envolvendo o dímero do catalisador. Nesse caso, avaliamos duas estruturas, dois complexos, né? Esse primeiro é análogo ao relatado por Yamada e colaboradores, né, envolvendo o benzeno, o cloreto de isopropila e o dímero do catalisador. E o segundo, né, que é a nossa proposta, que é o complexo envolvendo apenas o cloreto de isopropila e o dímero do catalisador. Então, esse é o perfil de energia livre para a reação em benzeno. O caminho em vermelho envolve a complexação prévia com o benzeno, e o caminho em verde envolve a complexação prévia apenas com o cloreto de isopropila. Esses dois caminhos se fundem a partir do intermediário INT 1A2, a partir de onde ocorre o ataque nucleofílico, né, a barreira global populada do estado de transição dessa etapa é de 15,94 kcal por mol, forma então o intermediário protonado, e as etapas seguintes envolvem a remoção desse próton e a formação do produto e a regeneração do catalisador. O caminho, então, envolvendo a complexação com benzeno, nós temos um custo de 6,09 kcal por mol para a formação do complexo, passa então para um primeiro estado de transição referente à aproximação do cloreto de isopropila e a quebra de uma ligação cloro-alumínio, formando o intermediário INT 1A1,
passa, então, por um segundo estado de transição, formando, então, o carbocátio na forma de um par iônico íntimo de contato. Da mesma forma, o caminho envolvendo a complexação prévia apenas com cloreto de isopropilo tem os processos semelhantes. Então, temos primeiro a complexação, a barreira calcula o ΔG desse processo de 3,42 kcal por mol, passa então por um estado de transição referente à aproximação do cloreto de isopropilo e a quebra de ligação cloro-alumínio, formando o intermediário íntimo B1, e então passa por um segundo estado de transição, formando o carbocátio na forma de par iônico íntimo de contato. Então ocorre a complexação desse par iônico com o benzeno, formando então o intermediário íntimo 1A2. Podemos observar que esses dois caminhos podem competir, uma vez que o TS1B2 fica apenas ligeiramente superior ao TS1A2. Quando consideramos o solvente diclorometano, que foi o solvente utilizado por Yamada e colaboradores, vemos que fica claro que o mecanismo ocorre via complexação prévia com o cloreto de isopropilo apenas e não com o benzeno, conforme relatado por esses autores. Todos os processos, todas as estruturas de estados de transição em mínimos ficam abaixo termodinamicamente em relação ao caminho envolvendo a fixação prévia com benzeno. Também observamos que, de fato, a etapa determinante da reação é referente à formação da ligação carbono-carbono e não à transferência de próton, como relatado por esses autores. Também fica claro que o zero do perfil de energia livre não é em relação ao complexo, e sim em relação ao reagente separado. O TS5 não existe na superfície de energia livre da reação, sendo que o TS4 já liga diretamente aos produtos. E o intermediário 3 não é mais estável termodinamicamente em relação aos produtos, conforme relatado no perfil de energia livre desses autores. Então, podemos fazer análise cinética, nesse caso, para a reação no solvente benzeno. Então, esse é o estado de transição da etapa determinante da velocidade da reação, referente à formação da ligação carbono-carbono, a barreira global da reação de 15,9 kcal por mol. Então, a lei cinética da reação, na situação em que o catalisador se apresenta abaixo do seu limite de solubilidade, fica dessa forma. E quando consideramos a situação na prática, que é uma solução saturada do catalisador, devemos, então, considerar na lei de velocidade o equilíbrio de solubilidade do catalisador, e então a lei cinética fica dessa forma, e podemos calcular a barreira de energia livre observada a partir da constante cinética observada. Calculamos um valor de 20,6 kcal por mol, que está de acordo com os resultados experimentais que indicam uma cinética rápida no caso dessa reação. Fazendo então uma comparação com a barreira observada experimental, da qual dispomos para a reação em nitrometano, observamos uma boa correspondência, o valor experimental de 19,2 kcal por mol. Mas essa comparação deve ser feita com cautela, uma vez que nesse solvente polar a reação deve estar ocorrendo por outro mecanismo, por exemplo, envolvendo um complexo do catalisador com o solvente nitrometano. Esses resultados foram apresentados na última edição do SBQT, e esse é o artigo no qual reportamos os resultados referentes à reação de Friedel-Crafts. Então, como considerações finais, eu pontuo que foi possível propor um modelo cinético para a reação de oxidação do fenol por meio da PTC. A participação do fenol no mecanismo é fundamental para explicar a cinética da reação. Os nossos resultados concordam com a observação experimental no caso do tetrabutilamônio. Para os demais catalisadores, outro mecanismo deve estar ocorrendo. O catalisador éter-coroa hidroxilado não foi efetivo para essa reação. O BAC5-CAT leva a baixas barreiras e promove a seletividade para a alquilação, e indicamos a sua utilização em solventes polares. No caso da reação envolvendo no caso das reações de Friedel-Crafts, nós observamos que o cloreto de alumínio está presente na forma de dímeros. Foi possível obter o perfil de energia livre realístico para essa reação. A reação ocorre via complexação prévia do dímero com cloreto de isopropilo, e os valores calculados são comparáveis, das barreiras, são comparáveis com a observação experimental de uma cinética rápida. Então, as referências
Agradeço à CAPES, ao CNPq, ao FSJ, ao Programa de Pós-Graduação Multicêntrica em Química de Minas Gerais, ao nosso Laboratório de Química Teórica e Computacional. Agradeço também ao meu orientador, José Pedro, e também agradeço aos membros da banca por terem aceitado o convite. E a todos, muito obrigado pela atenção.